Caríssimos, vamos falar agora então dos crimes ainda contra a vida, artigo 122, que trata do induzimento, instigação, auxílio ao suicídio e também da automutilação, que apesar de não ser algo doloso ou culposo contra a vida, mas o legislador resolveu incluir a automutilação no induzimento, instigação, auxílio ao suicídio. Então ele faz parte do artigo 122. O artigo 122, ele está dividido em duas partes, né? Eu tenho a participação moral e a participação material. Isso quer dizer o seguinte, que o que é punido, na verdade, no Brasil, não é a pessoa que resolve tirar a sua própria vida ou aquela pessoa que se resolve automutilar, causar lesão nela mesma, tá certo? O que o legislador pune no artigo 122 é o terceiro, né, que participa moralmente ou materialmente desses atos. Então, senhores, aquele terceiro que induz, cria na mente da pessoa, que instiga, reforça uma ideia pré-existente na cabeça daquela vítima, a se suicidar ou a se automutilar, é o terceiro que responde pelo 122, tá certo? Eu também tenho a participação material. É aquele terceiro que, apesar de não ter induzido ou instigado alguém a suicidar ou se automutilar, ele empresta, ele fornece os meios para que a pessoa consiga o seu intento. Então eu empresto a arma para a vítima suicidar, para tirar sua própria vida, ou eu empresto um estilete, por exemplo, para a pessoa causar lesões nela mesma, tá ok? Então aqui eu só venho falando exatamente isso, né? Que quando eu quero tirar a minha vida não é isso que o legislador está criminalizando ali, está criminalizando a questão do terceiro e a automutilação entrou, fez parte do tipo penal, perfeito? Uma coisa que é importante é que para eu ter uma vítima que é induzida, instigada ou recebe auxílio ou para suicidar ou para se automutilar, essa vítima tem que ser uma pessoa capaz de compreender o que ela está fazendo. Se a pessoa não tem capacidade de compreensão, perfeito? Ela comete, na verdade, aquele que instiga e induz, ele comete o homicídio. Né? Eu empresto uma arma para uma criança de 5 anos e mando ela apontar para a cabeça dela mesma e puxar o gatilho. Isso é homicídio, tá ok? Vamos lá. Meus amigos, no parágrafo 1º, eu tenho a forma qualificada da automutilação, da questão do suicídio. Quando? Quando dessa automutilação ou da tentativa do suicídio, né? Então eu não morri nesse caso aqui, o que resultou para essa vítima que foi induzida ou instigada foi uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, que está lá definido no artigo 129. Aí a reclusão já é de 1 a 3 anos. Agora, se esse suicídio realmente vem a consumar, eu instiguei a pessoa a suicidar, ela coloca uma corda no pescoço e realmente morre, né? Ou se eu instigo a pessoa a se automutilar, ela corta o pulso, pega uma veia de alto calibre e também morre, a pena já vai para 2 a 6 anos. Então essas são as formas qualificadas do crime. Agora eu entro na questão dos aumentos de pena. Então nesses casos eu tenho uma pena duplicada. Quando? Quando aquele que induz, instiga ou auxilia materialmente, ele é levado a isso, né? Ele quer que aquela vítima se suicide ou se automutile, provoque nela a automutilação. Por quê? Porque ela tem por motivação um motivo egoístico, torpe ou fútil. Ou seja, é muito desproporcional, vil, mesquinho a motivação. Então a pena é aumentada, né? A sociedade rechaça mais esse comportamento. Agora, eu tenho uma pena também duplicada se a vítima é menor, né? Um menor de 14 a 18 anos que a gente tem entendido pela legislação. Ou tem a capacidade diminuída de resistência. Nesses casos, eu vou pela vulnerabilidade da vítima, idade da vítima, né? Pouca capacidade de resistir ao induzimento, à instigação, né? Ou aquele que está
embriagado, que está drogado, né? Ele tem pouca capacidade de resistência. Ele não consegue pensar direito no que ele está fazendo. Então, por isso a pena é duplicada. Agora, a pena também é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meios das redes de computadores, rede social, transmitida em tempo real. Por quê? Porque a situação ela é mais grave, né? Ela é transmitida, meus amigos. Eu sou levado hoje no mundo que a gente vive, que tudo tá voltado para a rede social, é óbvio que a conduta tem que ser criminalizada com um peso maior. E o parágrafo 5º também tem um aumento da pena em metade se o cidadão que instiga, que induz, é aquele que coordena um grupo ou uma rede virtual, né? Ele tem uma posição de liderança, ele coordena um grupo, então a ideia dele é mais difundida e é uma conduta que tem uma probabilidade, um alcance maior de acontecer. Agora vejam bem, aquela questão que nós falamos lá no parágrafo 1º, né, que é quando eu tenho a automutilação ou a tentativa de suicídio com resultado lesão corporal grave ou gravíssima, no parágrafo 6º fala assim, ó, se resultar lesão gravíssima e se for cometido contra menor de 14 anos ou contra aquele que não tem o necessário discernimento para praticar esse ato, o que acontece? O cidadão vai responder pelo crime que está previsto lá no parágrafo 2º do artigo 129. Ou seja, vai responder pela lesão gravíssima que está lá. A pena é mais gravosa. Parágrafo 7º já fala que se o crime de que trata o parágrafo 2º agora, né, é cometido contra menor de 14 anos, ou contra aquele que não tem o necessário discernimento para praticar o ato e não pode oferecer resistência, ele vai responder por qual crime? Crime de homicídio. Por quê? Porque esse menor de 14 anos, perfeito? Ele não sabe o que ele está fazendo, né? Ele não tem o necessário discernimento para praticar o ato. Então, a nossa legislação penal, ela fala que o menor, né, 11 anos, 10 anos, 12 anos, ele não consegue, ele é muito mais vulnerável do que aquele que tem 15, 16, 17. Perfeito? Então é por isso que o autor ele comete o crime de homicídio, porque ele está tratando com a vítima que não consegue entender o que ele está praticando. Meus amigos, ainda nos crimes contra a vida, agora nós vamos ver o infanticídio. E olha que interessante, o infanticídio, na verdade, ele é um crime de homicídio especial. Então é um crime que seria homicídio se não existisse ele, mas ele pega uma fatia de forma específica, especial e trata dessa fatia. Então o infanticídio ele trata realmente da morte de alguém. Veja bem, então é um ser humano que leva a morte a outro ser humano, a princípio seria um homicídio. Mas por conta das circunstâncias especialíssimas, a pessoa que comete o crime, ela vai enquadrar em infanticídio e não em homicídio. Nesse caso do infanticídio, nós estamos falando da mãe que mata o próprio filho. Mãe que mata o próprio filho. Então é matar sob a influência do estado puerperal, veja bem, o próprio filho. Professor, mas e se a mãe mata um recém-nascido de outra pessoa? Homicídio. Só cai infanticídio se for a mãe matando o seu próprio filho, tá certo? Beleza, isso é uma das situações. O que mais envolve o infanticídio? Que a gestante, quando mata o próprio filho, durante o parto ou logo após, ela está sob a influência do estado puerperal, que é um estado mental, que abala a natureza psicológica da mulher. Então, a mulher acaba, naquele momento, tendo um colapso do seu senso moral. E por conta desse colapso do senso moral, por conta de não controlar as suas emoções, ela acaba por se descontrolar e acabar matando o seu próprio filho.
tá ok? Durante o parto ou logo após, eu coloquei tudo que envolve aí, não é importante a gente falar da hora, das semanas, etc., mas está tudo escrito no slide para que vocês conheçam melhor. O que é importante é que vocês consigam lembrar dessas 3 situações. É a gestante matando o seu próprio filho em decorrência de um estado puerperal logo após o parto ou durante o parto. Então, o estado puerperal está vinculado ao parto ou logo após. E aí, meus amigos, além desses crimes, eu tenho como crime contra a vida também o aborto. E o aborto eu tenho que ficar ligado que eu tenho algumas situações que envolvem um aborto. O aborto, quando ele é praticado pela própria gestante, quando ele é praticado por um terceiro com consentimento da gestante e quando ele é praticado por um terceiro, mas sem o consentimento da gestante. Perfeito? Primeira coisa é que aborto é o quê? Cessar a gravidez, tá certo? Então, depois que eu tenho vida extrauterina, eu não falo em aborto. Eu estou falando em aborto quando eu tenho vida intrauterina, tá ok? Bom, o artigo 124, ele fala do aborto que é provocado pela gestante. Então, a pena do artigo 124, ela está voltada pela gestante que promove o aborto nela mesma. Perfeito? Então, é ela que causa o aborto. Ou ela toma um remédio, ou ela pratica alguma daquelas condutas como utilizar uma agulha de crochê e espetar o neném. Então, dessa forma aí, é ela que pratica e ela responde pela pena do artigo 124. Senhores, agora vejam bem, e aquele indivíduo que é autorizado pela gestante? Ah, é o namorado que também não quer aquela gravidez e tudo mais, a gestante entra em acordo com o namorado e vão praticar o aborto. Beleza, a gestante, 124. E esse terceiro que estava junto com a gestante e que ajudou a gestante, ou ele que praticou os atos materiais, ele responde pelo artigo 126, que é o aborto provocado com o consentimento da gestante. Então, senhores, isso aí, reclusão de 1 a 4 anos é para esse terceiro que tem a autorização da gestante. Perfeito? Agora, vamos colocar que o namorado, né? A mulher grávida, gestante e o namorado. O namorado não quer de jeito nenhum. A mulher falou que vai ter. Mas esse namorado, ele não aceita e ele acaba segurando a gestante, provocando um aborto. Aí, meus amigos, ela não responde por nada, mas o namorado que praticou o aborto sem o seu consentimento responde pelo artigo 125, que é provocar o aborto sem o consentimento da gestante. Tá certo? Vejam bem. Lá no parágrafo único fala assim, aplica-se a pena do artigo anterior, né, 125, se a gestante não é maior de 14 anos. Olha de novo a idade, 14 anos. Ou se ela é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Por quê? Porque em todos esses cenários, a gestante não tem capacidade para consentir, né? A menor de 14 anos não sabe o que ela está fazendo, a pessoa que tem algum retardo mental, ela não consegue discernir o que é certo e o que é errado. Então é a mesma coisa que se ela não tivesse dado a autorização. Perfeito? Por isso que vai para o 125, aborto provocado por um terceiro sem o consentimento da gestante. Existe lá no 127 a forma qualificada do crime, né? As penas, então, do aborto, né, são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-la, a gestante vai sofrer lesão de natureza grave. E são duplicadas se essa gestante morre, tá certo? Então, mesmo com o consentimento, a pena do 126, e mesmo sem o consentimento, a pena do 125, ela é o quê? Aumentada de 1/3 se eu tenho consequência para a gestante. Então, além de eu atingir o feto, agora eu atinjo a
gestante também, tá ok? Então temos que ficar atento com relação a isso. E a questão do artigo 128, ela traz 2 casos aonde a legislação brasileira autoriza o aborto, torna legal esse ato, perfeito? O inciso 1º fala do aborto necessário. Fala assim, ó, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, é possível, né? Então o médico está lá com a gestante numa situação que não tem condição. Se ele não interromper a gravidez, a gestante vai morrer, tá certo? Então é quase uma certeza de morte. Isso é um estado de necessidade, gente, né? Eu tenho 2 vidas ali em conflito, eu resolvo sacrificar o feto para salvar a vida da gestante, autorizado pela lei. E o aborto, no caso de gravidez resultante de estupro, né? Aí nesse caso, meus amigos, vejam bem, é o que a gente chama de aborto sentimental, aborto humanitário, né? Não seria lícito fazer com que a mulher convivesse por resto da vida com a situação decorrente de um crime, né? Então, por isso que fica a vontade da vítima. Então, a vítima é que decide, né? Então, a gravidez que resulta de estupro, né? E o aborto é precedido do consentimento da gestante, né? Agora, se ela for incapaz, é uma menor de 12, 13 anos, como é que faz? O representante legal é que autoriza a questão da interrupção da gravidez, tá ok? Mas tem que ter autorização. Nessa, o médico não pode fazer por ele mesmo, né? Ele tem que fazer precedido de autorização ou da gestante, quando capaz, ou quando incapaz, do seu representante legal.